Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à segunda turma do minicurso Conservação em Acervos Arquivísticos, ministrado pela conservadora e restauradora Andréia Rodrigues, doutora em História da Arte pela UERJ. Meu nome é Gabriele Barra, eu sou graduanda em História pela UFJF e atualmente sou membro do Centro Acadêmico de História Galba de Mambro. Gestão Quem Avança Não Pode Parar. Nossa função é representar todos os estudantes do curso de História da UFJF e esse minicurso faz parte do nosso projeto chamado de Historiadores para Historiadores, desenvolvido nessa quarentena com assuntos relevantes para o momento e referentes à nossa área de atuação. Uma das nossas ações é promover uma série de minicursos. O que inaugurou essa série de minicursos foi a primeira turma desse minicurso que a gente está apresentando hoje, Conservação em Acervos Arquivísticos, e tivemos uma surpresa muito grande, porque o número de inscritos teve mais de 300 inscritos, e assim, a gente ficou muito feliz com toda essa adesão e decidimos abrir uma segunda turma desse mesmo minicurso, que também está lotada hoje, então são mais de 300 pessoas acompanhando a gente. Ficamos muito felizes, alguns problemas técnicos assim aconteceram, porque a gente ainda não sabia como lidar muito bem, mas gostaríamos de agradecer, em nome do Centro Acadêmico, a participação e o apoio de todos, principalmente da doutora Andréia, que está aqui com a gente. Bom, sobre as regras da live. Lembrando que esse curso confere certificado aos que assistirem 70% das aulas. Então, assim que terminar a transmissão, na quarta-feira, os certificados são enviados automaticamente pela plataforma, que também afere a presença automaticamente. Ao final, temos 2 blocos de perguntas. Assim que a Andréia terminar os módulos, ela vai abrir para as dúvidas e vocês podem escrever quando quiserem no chat, que a gente vai estar anotando, para a gente poder atender o maior número de dúvidas, de questões e não extrapolarmos o nosso tempo aqui. O material dessa videoconferência estão disponíveis vão ser, disponibilizados no nosso canal do YouTube, que chama Centro Acadêmico Galba de Mambro. E para quem quiser consultar depois, baixar o material, e é isso. Então, estamos muito felizes com tudo isso, e agora eu vou apresentar oficialmente a nossa doutora em História da Arte, Andréia Rodrigues, que é conservadora e restauradora do Arquivo Central da UFJF, e que vai ministrar o curso Conservação em Acervos Arquivísticos, para nós hoje e também na quarta-feira, tá? Obrigada. Boa noite a todos, a todas. Mais uma vez, eu quero agradecer aos alunos do Centro Acadêmico de História aqui da UFJF pelo convite, dizer que foi assim, uma grata surpresa a participação maciça de assim, pessoas dos mais variados lugares, formação, né? Assim, no início a gente tinha pensado que fosse ficar uma coisa muito restrita aos alunos de História daqui, mas a gente viu que não, assim, ultrapassou as expectativas de fato. E, então, assim, eu quero agradecer muito a presença de todos, o interesse, dizer que, bom, essa pandemia nos obrigou a esse tipo de curso, de conferência, né, que, na verdade, também é uma coisa muito inicial para mim, né, a gente fez a primeira turma semana passada, essa é a segunda turma, a gente estava acostumado a fazer esse tipo de treinamento, mas era tudo na prática ali, né, dentro do arquivo mesmo, então, assim, já quero me desculpar com vocês de antemão, alguma falha técnica mesmo que a gente acaba tendo, e a questão mesmo do planejamento do minicurso, assim, eu tentei abranger o máximo possível o assunto, mas tem essa questão de ser online, assim, então tem algumas coisas que não vai dar para ficar tão bem assim, né, mas, enfim, eu vou tentar esclarecer com vocês, conversar com vocês o máximo de dúvida possível, tá? A Gabriele vai controlar meu tempo aqui, tá, Gabriele? Para eu não passar muito e poder abrir o espaço para a gente conversar, tá bom? Então, sem mais, não vou me demorar muito mais, só queria dizer que completando, né, a Gabriele me apresentou, eu sou conservadora e restauradora do Arquivo Central da Universidade, da UFJF, eu trabalho lá já desde 2010, com a conservação da documentação,
no setor de arquivos permanentes. Então, assim, só para vocês saberem um pouquinho de onde que eu estou atualmente, tá bom? Então, agora eu já vou passar mesmo para a apresentação, tá? Bom, o nosso minicurso é Conservação Preventiva de Acervos Documentais Arquivísticos em Suporte Papel, tá? Infelizmente, a gente não tem tempo para ver, a gente vai ver aqui que acervos documentais arquivísticos é bem mais amplo do que apenas suporte papel, mas como a gente tem esse limite de tempo mesmo, então a gente vai, eu fiz esse recorte e a gente vai ver apenas suporte papel. É um curso bastante introdutório, tá? Onde vocês vão ter, assim, noções básicas de conservação preventiva. Embora aqui o foco seja o papel, lógico que muitas das informações que a gente vai falar aqui hoje para vocês, elas podem ser trabalhadas em qualquer acervo, não só o suporte papel. Mas o meu foco aqui, no final, assim, a gente vai ver as partes mais gerais e sempre quando a gente passar pelos assuntos, aí eu vou e puxo a questão do papel, do suporte papel, tá? Eu fiquei pensando, assim, quando os meninos pediram para montar esse mini curso, eu fiquei pensando, assim, o que eu deveria, o que eu gostaria de falar para vocês e como que eu poderia passar essas informações para vocês, pensando também nesse período de pandemia, né, que tem nos obrigado a esse distanciamento social, tem nos imposto tantas questões, assim, de ordem global, né, graves, e então eu fiquei pensando, assim, como que eu poderia falar de preservação de patrimônio, né, nesse momento. E eu fiquei pensando, por que falar de preservação de patrimônio? E, ao mesmo tempo, me veio por que não falar, né? Pode parecer que é um tema menor, não sei, mas não é. Né? Falar de patrimônio é falar de muito, muito mais, são questões muito mais profundas, e falar da preservação desse patrimônio, desses acervos, né, e no caso o acervo documental arquivístico, é importante, né, porque se a gente para um pouco para pensar, o patrimônio cultural, ele tem, e a preservação dos bens culturais, ele diz respeito ao conhecimento nas suas mais variadas áreas e formas. Isso diz respeito à memória, às identidades coletivas, a relações de afetividade que as comunidades têm com o entorno, com aquilo que faz, que traz a memória delas, né? E por isso, sim, é importante falar de preservação do patrimônio, mesmo em tempos nesses tempos que a gente tem vivido ultimamente, né? Bom, e aí, eu pensei, em montar esse curso, como eu já disse, um curso informativo, introdutório, né, sobre preservação de acervos documentais arquivísticos em suporte papel, e eu procurei fazer uma abordagem que vai de informações histórico-teóricas da disciplina Conservação-Restauração, dos seus principais conceitos, terminologias. Então, assim, eu parto de questões mais amplas, né, para vocês entenderem, de fato, o que é a preservação, né, de bens culturais, e depois disso, depois dessas informações básicas, vocês vão ter condições de pensar, de fazer um planejamento de execução de atividades de conservação preventiva em acervos, tá? Já vou dizer que ninguém vai sair daqui restaurador, tá? Impossível. Aqui a gente não vai ver praticamente nada da prática da restauração, de fato, eu não vou ensinar nenhuma técnica, banhos, nada disso. A gente vai se ater realmente a medidas de conservação preventiva. Muito embora, uma hora ou outra, lógico, para a gente ter um entendimento do que eu estou falando, a gente vai passar pela restauração, tá?
Nesse sentido, eu dividi o minicurso em praticamente quatro módulos, né? Que a gente está vendo aqui: os conceitos básicos, os agentes causadores de danos, né? Os materiais e as técnicas e recursos. Hoje a gente vai ver os dois primeiros. Como a gente já disse, a Gabriela já disse, no final de cada um dos blocos eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, então, assim, podem mandar a pergunta. As que eu não consegui responder hoje, eu vou tentar responder na próxima aula, na quarta-feira, tá? E, então, aqui a gente vai ver partindo dessa teoria, para poder chegar na prática, a gente vai ver a conservação preventiva com foco no papel, como eu já disse, mas aqui não vai dar tempo da gente ver nem a conservação de fotografias, que aí tem várias especificidades, e nem de documentos digitais e digitalizados, porque aí também seria um outro minicurso, aí é uma outra seara de assuntos que eu deveria entrar, e aí aqui não teria como, tá? Bom, no final desse curso, eu espero que vocês entendam a importância das ações preventivas de conservação. Muito do que for falado aqui, como eu já disse também, se aplica não só à conservação de papel, mas a outros acervos, com outros suportes. Muito do que vai ser falado aqui, vocês vão poder utilizar, tá? Para outros acervos. Eu gostaria que vocês entendessem, assim, que tivessem, no final, noções básicas de alguns procedimentos que a gente vai passar aqui, e perceber a necessidade de buscar auxílio sempre, porque na conservação, no restauro, ninguém trabalha sozinho, a gente depende de vários outros saberes, é uma disciplina que ela é multidisciplinar. Então, a gente precisa de químico, a gente precisa de historiador, a gente precisa de biólogo, a gente precisa de várias outras pessoas, ninguém dá conta sozinho. Então, na medida em que vocês entendem os procedimentos de conservação, vocês sabem até onde vocês podem ir, e daí, quando vocês devem procurar ajuda e qual tipo de ajuda procurar, isso é muito importante, né? E à medida que vocês entendem essas questões da prática, vocês entendem o limite de ação que a gente tem, né? Você tem que respeitar o documento, você tem que respeitar a obra, você não pode fazer qualquer tipo de intervenção. Isso é muito importante, que fique muito claro, e talvez vocês me ouçam falar isso várias vezes ao longo desse curso, desse minicurso, tá? Também entender quais são os princípios éticos, né, do conservador, restaurador, e também entender que esse minicurso, ele realmente é bem introdutório, o assunto é bem mais amplo, existiria muito mais coisa que eu pudesse falar aqui, mas, enfim, a gente tem o problema do tempo e também tem a questão de ser online, tem algumas coisas que limitam mesmo, tá? O material vai ser todo disponibilizado no máximo na quinta-feira, porque, como eu estou vendo todas as questões que o pessoal está mandando, a partir das questões eu estou incluindo determinados assuntos que eu não tinha colocado no material inicial, tá? E as referências bibliográficas, os links de vídeos, enfim, tudo vai estar disponível no material que vai ser, vocês vão ter acesso, vocês vão receber depois, tá bom? Bom, então aqui eu já vou passar então para o primeiro bloco, que são os conceitos básicos, né? Aqui, para entender preservação e conservação, é um assunto muito abrangente, né? Então, a gente precisa ver os conceitos mais gerais, para a gente ter uma ideia da trajetória de como que foi a trajetória da disciplina conservação e restauro, para a gente, então, pensar os conceitos mais específicos e daí a prática da conservação, tá? E o primeiro deles que a gente vai ver aqui é o de patrimônio cultural, né? O que é o patrimônio cultural, né? É um conjunto de bens, manifestações, fazeres, tradições populares, materiais ou imateriais,
percebidos pela importância histórica, cultural, social ou natural para uma comunidade, para uma região. Né? Ele possui valor único, sendo expressão de tradições, costumes e identidades do seu povo. O que quer dizer isso? Né? A partir de uma ideia de patrimônio cultural, a gente entende que, ao mesmo tempo, existe uma atribuição de valores e uma ideia de bem comum. Né? Se a gente pensar de um modo bastante simplista, talvez, tudo, qualquer coisa pode ser patrimonializável, mas nem tudo é patrimônio. Por quê? Porque tem que haver tanto essa atribuição de valor quanto essa ideia de bem comum, né? A maneira como uma sociedade encara certos valores como mais representativos da sua cultura, do seu tempo, faz com que esses bens se tornem patrimônio ou não, né? É essa relação cultural, né? Essa escolha, ela vai dizer muito sobre a sociedade que escolhe, né? Sobre o local de onde aquele bem passa a se tornar um patrimônio, né? Então, o patrimônio ele seria, então, um mediador desse processo de atribuição de valor e a relação entre memória e identidade coletiva das memórias compartilhadas de certa região, de certa população, naquele período. Então, ele é uma construção, né? Isso que vai dar o sentido de patrimônio cultural, né? Um outro que a gente vai ver, um outro conceito, é o conceito de bens culturais. Os bens, eles podem ser móveis ou imóveis, que apresentam uma grande importância para o patrimônio cultural dos povos, tais como, e aí a gente vai ver uma gama infinita, né? Monumentos de arquitetura, arte, história, religiosos, laicos, sítios arqueológicos, conjuntos de construções que apresentem interesse histórico ou artístico, obras de arte, manuscritos, livros, de interesse histórico, arqueológico, coleções científicas, livros, arquivos, coleções de livros, arquivos, ou reprodução dos bens acima definidos. Então, quais são, então, esses bens que compõem o patrimônio cultural? É uma infinidade, né? É muito amplo esse conceito. E, para a gente pensar em preservação, então, é necessário que a gente conheça cada um deles, né? Aquele material que você vai trabalhar, você precisa conhecer ele a fundo, para você saber exatamente quais são as ações que você pode ter, a interferência, até onde você pode interferir naquilo ali, o modo como você vai interferir ou não, o modo como você vai trabalhar ou não naquele material. Né? Então, é realmente muito necessário o conhecimento mesmo do material. Tá? E, então, esse conceito de bens culturais, ele tenta fazer referência a conjuntos de manifestações diversas, de diversas etnias, de povos, de regiões mais variadas possíveis. E aí, entendendo tanto esse conceito bastante amplo de patrimônio cultural e de bens culturais, a gente passa, então, para o conceito de preservação. Aqui ainda o mais amplo possível, né? A preservação ela pode ser definida como um conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional que contribuem direta ou indiretamente para a integridade dos materiais e objetos. Bom, isso é um conceito, como eu disse, assim, bastante geral, bastante amplo, e a gente vai entender a construção dele até como que a gente chega nesse conceito de preservação, entendendo um pouco da trajetória da disciplina da preservação. Tá? E aí depois a gente vai voltar um pouco mais nesse conceito para entender ele um pouquinho mais elaboradamente, e agora a gente vai passar então para essa construção da disciplina. Tá? E aí aqui a gente vai ter então as teorias da conservação. Né? A gente vai ver que, em linhas gerais, aqui, e vou ser bem resumidamente, assim, falando, a gente entende que os monumentos, as construções, elas, desde que elas existem, elas
passaram por alguma ação de conservação, de alteração de uso. Isso sempre foi comum e sempre existiu. Mas essas ideias, essas ações de renovação dessas construções, principalmente a arquitetura, né, que eu estou falando, não são entendidas como o restauro que a gente entende hoje, né? E a gente vai ver aqui um pouquinho dessa diferença. Né? Mais no final do século XVIII e ao longo do século XIX, que a gente vai ver, de fato, a construção da disciplina mesmo de conservação e restauração. Juntamente com o desenvolvimento dos estudos científicos, a curiosidade e o interesse que despertou a descoberta de Pompeia, as escavações na Grécia, por exemplo, os primeiros museus, a valorização da escultura, da arte antiga, os primeiros estudos teóricos mesmo nesse sentido, de teoria da arte, isso também ajuda. A valorização do monumento, né, como os monumentos nacionais como símbolo de identidade, isso também influencia essas questões de conservação. E aí a gente começa a ver, já ao longo do século XIX, alguns debates, algumas conferências que vão tratar de conservação, ainda de modo bastante amplo, muita coisa ligada à arquitetura mesmo, de fato, mas já contemplando os vários tipos de acervo que a gente tem. Já em setembro de 1889, por exemplo, na Suíça, houve a Conferência Internacional de São Galo, e nessa conferência já ocorreu alguns debates, por exemplo, sobre a deterioração da tinta metalográfica, alguns estudos sobre fungo, atuação do fungo no papel, em papiros. Então, enfim, já começa a haver essa preocupação com a conservação do papel. E a gente vai ver que essa conservação, ela tem alguns marcos teóricos, históricos, que vão impulsionar novas metodologias, vão permitir saltos técnicos. Isso a gente vai ver, por exemplo, desde a Revolução Francesa, por exemplo, é um desses marcos, a Revolução Industrial. A gente vai ver também, depois das guerras, né, da Primeira e Segunda Guerra, quando a gente vê uma destruição maciça de bens patrimoniais, como que há um salto, né, de técnico para reaver, para ter a conservação do que tinha restado, né, do que restou. E a gente também vai ver um marco bastante importante, que é a cheia do Rio Arno, em Florença, em 1966, que foi uma enchente onde houve a inundação de vários arquivos, igrejas, museus, e isso foi um marco, de fato, para a partir dali, várias técnicas foram aprimoradas, surgiram técnicas novas, enfim, então a gente vê que em determinadas circunstâncias a gente vai ter certos saltos técnicos nessa área, tá? Aqui eu coloquei para vocês alguns dos primeiros teóricos, lógico que existem outros, tá, gente? Aqui eu só coloquei alguns, que são bastante até conhecidos, talvez eu não esteja falando nenhuma novidade para vocês, mas eu acho interessante como que o pensamento, a linha de pensamento deles, ela vai sendo modificada até a gente chegar nesse último, Cesare Brandi, que ele está muito em consonante, a teoria dele está muito consonante com aquele conceito de preservação que a gente viu antes, tá? O primeiro aqui é o Viollet-le-Duc. A doutrina dele é intervencionista, né, o restauro estilístico,
ele realmente, assim, ele defendia uma reconstituição com base em hipóteses, muitas vezes, né, para ele, isso é um verbete dele aqui agora, a restauração, a palavra e o assunto são modernos. Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo em um estado completo que pode não ter existido nunca em dado momento. Ou seja, se ele chegasse à conclusão de que deveria haver um elemento ali naquela arquitetura, ele colocava. Então, assim, parece muito absurdo para a gente, mas hoje em dia, mas era a teoria dele, a doutrina dele, e ele praticou isso em vários restauros que ele fez, né? Em contraposição a ele, e assim, é uma contraposição diametralmente oposta, a gente vai ter o John Ruskin, né? Ele já parte para a doutrina anti-intervencionista, e ele é bastante radical também, né? Ele defende a não intervenção radical, onde, aí, entre aspas, palavras dele, não se tinha o direito de tocar nos monumentos antigos que pertenciam, em parte, àqueles que os edificaram, e também às gerações futuras. Ou seja, se em determinada época, determinado povo não conservou aquele bem, deixou ele ruir, então, se conservou, ele também não tem o direito de fazer intervenção, né? O que vai ficar para a geração futura é a ruína, né? Ele também é bastante radical, né, nesse ponto. Depois disso, aí eu coloquei o Camilo Boito, que já parte para a restauração científica. Muito da teoria do Camilo Boito já são as teorias que a gente vai ver nas recomendações e diretrizes da conservação atuais, que a gente usa hoje em dia. Muito disso já tem, o embrião já está ali na teoria dele, tá? Para ele, a restauração deveria ser adotada como uma forma extrema de intervenção, né, depois de atitudes como manutenção e consolidação. Então, ele também já está pensando na preservação, na conservação preventiva, em ações que estabilizem aquele bem, aquela obra, para que não precise haver a restauração, que é uma intervenção bastante mais invasiva, né, se a gente for pensar. Ele considera a necessidade de respeito a intervenções de outras épocas, né? E ele critica a reconstituição de partes desaparecidas, que é uma crítica bem às intervenções do Viollet-le-Duc, né? Que reconstituía partes desaparecidas ou que nunca nem tivessem existido, ele ia lá e refazia, né? Então, ele critica isso. Ao mesmo tempo, também, ele diz que as intervenções que já existem naquele bem, de outras épocas, precisa ser avaliado. Não é porque é uma intervenção posterior que ela também vai ser retirada. Tudo isso precisa ser analisado, pensado, e se for necessário, realmente, aí, sim, pensar como que vai ser feita essa retirada, enfim. Todos os processos, eles precisam ser muito bem estudados, muito bem avaliados, né? Para ele, né, para o Camilo Boito, os processos utilizados, eles estariam embasados em documentos detalhadamente registrados e divulgados, né? E essas ideias dele, elas são incorporadas pela Conferência de Atenas, em 1931, que a gente vai ver aqui uma das cartas patrimoniais. E, por fim, aqui, entre os 4 que eu coloquei, o Cesare Brandi, que vai defender, né, a doutrina dele de restauração crítica. O que é isso, né? Para ele, o restauro ele deve ter como alvo o restabelecimento de uma unidade daquela obra, né? Desde que isso seja possível. Então, muitas vezes, chegou num determinado estado de conservação tão precário que realmente nem a restauração vai dar conta, né?
ele diz que a gente precisa ter muita atenção para não cancelar os sinais da passagem do tempo, né, a famosa pátina do tempo, né. Essa passagem do tempo, ela também faz parte da obra, e nem tudo isso vai ser apagado, né. Então, a gente tem que tomar muito cuidado até o limite de intervenção que a gente vai ter para que não se retire essa pátina do tempo, né. Ele diz também que historicamente é legítima a conservação dos acréscimos, né? Acréscimos anteriores que já haviam sido feitos, enquanto sua remoção, quando justificada, deve ser feita de modo a deixar traços de si mesma sobre a obra. Então, sempre esses traços do passar do tempo naquela obra, mesmo a gente retirando intervenções anteriores, isso tem que ficar registrado, né? A reconstituição é diferente de acréscimo. E aqui ele diz isso exatamente daquela questão de você reconstituir uma parte faltante, mas é sabidamente faltante, você sabe o que é aquilo ali, você vai deixar claro que aquilo ali foi uma reconstituição de uma parte que já existia, é uma coisa. Você introduzir colocar ali um elemento que não fazia parte do original, isso ele é radicalmente contra, tá? Essa teoria, a gente vai ver que elas vão embasar as cartas patrimoniais, que são cartas que a gente vai ter que vão nos dar diretrizes, normas, vão ser recomendações para a gente trabalhar dentro desse campo de conservação e restauração, tá? A gente vai ter a primeira que eu coloquei aqui, a Carta de Atenas, de 1931, né? Ela norteou os princípios gerais e as doutrinas relativas à proteção dos monumentos da restauração moderna. Ela vai deixar claro, ela vai mencionar e falar a ação ameaçadora dos agentes atmosféricos, então ela já estava comentando e falando, já estava colocando aí, já estava trazendo à tona a questão dos agentes atmosféricos, a poluição, ela já está prevendo, né, esses grandes problemas que a gente tem hoje em dia. Recomenda a realização do monitoramento constante das condições físicas, e isso é um dos passos fundamentais para a conservação, né? Recomendou a adoção de diretrizes de caráter interdisciplinar, que é o que eu falei antes, né? A gente não trabalha sozinho, a gente precisa de vários saberes, de várias áreas, e isso tudo trabalhando em conjunto, tá? E a conservação preventiva. Salientou a importância do papel da educação quanto ao respeito aos monumentos. Então, ela também reafirma essa questão da educação patrimonial, a importância disso. Então, isso é o que a gente estava falando lá, que eu estava falando lá no início, né? Por que estudar isso? Por que pensar em preservação do patrimônio? Aqui a gente tem que pensar que a gente está são muitos estudantes, a gente está, um momento de contribuir para essa formação profissional e isso ser replicado, na medida em que vocês vão trabalhar em instituições, vão dar aula, então passar para os outros, né, replicar essas informações de conservação, elas são muito importantes, né, esse respeito ao bem patrimonial, isso é muito importante. E isso, a Carta de Atenas, já lá em 1931, ela já está falando isso, né? Depois eu coloquei aqui a Carta de Veneza, de 64. Nessa carta a gente vai ter a inclusão da noção de conservação preventiva, ainda que indiretamente, nas diretrizes políticas do patrimônio cultural, reafirmando a relevância dos bens culturais e introduzindo a noção de conservação, né? No artigo 16, vai falar das atividades práticas desenvolvidas pela conservação, serão sempre documentadas em relatórios analíticos e críticos, ilustrados com desenhos, fotografias e colocados à disposição dos pesquisadores nos órgãos públicos. Essa questão da documentação, ela é importantíssima, tanto para o conservador,
né, para se resguardar, para ele ter documentado todo o seu procedimento, e também para gerações futuras. Aquilo ali, a partir do momento que um bem passou por algum processo de conservação e restauração, essa documentação vai acompanhar esse bem, e isso vai servir também de parâmetro em outras épocas, em outros procedimentos que ele possa vir pelos quais ele possa vir passar. Então, essa documentação, ela é muito importante. Ali você vai anotar tudo, todos os detalhes, tudo que você viu de problema, você vai anotar a ação que você vai fazer ali, quais os procedimentos, quais materiais você vai usar, tudo precisa ser documentado, tá? Depois também eu coloquei aqui a carta italiana, já de 1987, que consolida uma carta anterior, de 72, e apresenta definições como conservação, preservação, salvaguarda, manutenção e restauração. Aí sim, nessa carta a gente vai ter realmente a definição ali escrita, né? Ela ratifica a inter-relação existente entre esses conceitos, colocando que a conservação e a restauração podem não acontecer unidas e simultâneas, mas são complementares. De toda forma, um programa de restauração não pode prescindir de um adequado programa de salvaguarda, manutenção e prevenção, que é o que a gente vai ver aqui no quarto bloco, né, da aula de quarta-feira, que não adianta você fazer a intervenção utilizando a ação, o material mais caro, mais moderno, o restauro, o melhor procedimento possível que você tem. Não adianta você fazer isso tudo e voltar com esse bem para as mesmas condições de guarda que ele tinha anteriormente, não adequadas, né? Então, isso não adianta. Você tem que pensar de maneira global aquele acervo, tá? Essas cartas patrimoniais, vocês podem encontrar todas no portal do IPHAN. Então, o link vai ficar no material que eu vou deixar para vocês, tá? Vocês podem consultar lá. E aí, no Brasil, também a gente vai ver que a gente tem na própria Constituição de 1988, nos artigos 215 e 216, a gente vai ter a menção ao patrimônio cultural e a responsabilidade de preservação desse patrimônio. Na Constituição, a gente vai ter essa definição de patrimônio, né, que a gente está lendo aqui ao lado, né, ela engloba as formas de expressão. Então, aí já está falando de patrimônio material também, já está previsto na Constituição. A gente tem os modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Ou seja, continuamos naquela ideia bastante ampla de patrimônio. De fato, não tem como, ele é realmente amplo, né? No Brasil, já desde os anos 30, a gente tem a criação do órgão competente para a preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, primeiro conhecido como SFAM, né, era a secretaria, e nos anos 70, em 1970, ele passa a ser um instituto, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o órgão responsável pela preservação do patrimônio cultural brasileiro, né? A gente tem também as nossas cartas, né, de recomendação, e aqui eu coloquei algumas. Coloquei Compromisso de Brasília, de 1970, depois o Compromisso de Salvador, de 71, tá? Nessas cartas também a gente vai ver a adoção de medidas necessárias à defesa do patrimônio histórico nacional, histórico e artístico nacional,
enfatiza, no Compromisso de Brasília, de 1970, ele enfatiza que o acervo arquivístico e o acervo bibliográfico merecem cuidados especiais segundo as suas peculiaridades e conforme as regulamentações técnicas dos órgãos federais especializados na utilização e na proteção desse patrimônio. E aí aqui a gente sabe, a gente tem o Arquivo Nacional como o órgão nacional de proteção aos bens documentais arquivísticos. Tá? A gente vai ver um pouquinho também dele aqui, um pouquinho na frente. Bom, e aí, eu disse que naquela... Deixa eu ver aqui. Tá. E também, finalizando um pouquinho essa parte teórica, a gente tem o Código de Ética do Conservador Restaurador. Ele é bastante importante que a gente tenha conhecimento. Ele tem essas 5 partes nele que ele vai tratar. Ele vai tratar da relação com os bens culturais, ou seja, esse respeito que a gente deve ter e saber avaliar até onde a gente pode intervir ali, o respeito à obra, né? A pesquisa e documentação, que eu também já tinha dito antes para vocês, como a importância de você pesquisar sempre antes de qualquer ação, estudar muito o seu acervo, conhecer o seu acervo e, antes de qualquer procedimento, documentar bem tudo que você fizer, tá? A relação com o responsável ou proprietário legal, né? Muitas vezes a gente vê alguns problemas quando são proprietários privados, né? Que, por exemplo, querem que você altere a cor de um bem, querem que você faça uma intervenção que, a princípio, pelos princípios da restauração, né, da conservação, você não faria, né, não vai fazer. E aí, isso é um embate, né, você tem que provar para essa pessoa que não se deve interferir daquela forma, né. A relação com o público, né? Todo bem cultural, como a gente viu, tem uma relação de pertencimento com aquela comunidade, com aquela região, né? Existe uma relação de afetividade que a gente precisa respeitar enquanto conservador restaurador, né? Isso também faz parte da nossa ação de preservação, conhecer o ambiente onde esse bem cultural está inserido, né? A relação que ele tem com a população ao qual ele pertence, né? E as relações com os colegas e com a profissão, que também, como eu já disse, ninguém trabalha sozinho, isso é um campo multidisciplinar de conhecimentos, a gente precisa estar sempre estudando, pesquisando, e encontrando os pares e discutindo, buscando ajuda quando possível, quando necessário. Então, assim, a gente tem que ter essa relação sempre aberta com outros conservadores restauradores, né? E aqui eu coloquei só uma das frases, né, para vocês tomarem conhecerem um pouquinho o código do conservador restaurador. O conservador restaurador não é um artista, nem um artesão. É um profissional de nível superior que pode ser oriundo das áreas das ciências humanas, exatas ou biológicas. O artista e o artesão, eles criam, eles dominam as técnicas, eles podem conhecer muito bem os materiais, mas não possuem a formação nem dispõem de conhecimentos fundamentais para intervenção em bens culturais. Tá? Na verdade, lógico, pode ser que alguém que seja um artista, um artesão, ele de início, e ele vai estudar, ele vai fazer a graduação em conservação e restauração, lógico que isso pode acontecer, gente, né? Também não é que o fato de ser artista exclui de você a possibilidade de ser um conservador. Não é isso. Mas é para você saber que um conservador restaurador, ele não é um artista, ele não vai criar uma obra, né? Ele vai trabalhar em uma obra que já existe, inclusive respeitando o autor, né? Muitas vezes a gente trabalha com obras e com bens que os autores estão vivos,
ajudam, participam, né? Contribuem bastante na medida em que eles conhecem, por exemplo, os materiais que foram utilizados, então eles estão ali participando, né? Mas o conservador restaurador, ele precisa entender esse limite, assim, ele não cria, tá? Aí aqui, bom, aí aqui a gente volta, então, fechando essa parte, naquela questão dos conceitos, né? A conservação, prevenção, salvaguarda, manutenção e restauração. Que eles surgem, eles vão sendo consolidados a partir das diretrizes, das recomendações que a gente vai vendo nas cartas patrimoniais ao longo do tempo, e aí a gente vai vendo essa mudança nessa conceituação e a consolidação dessa ideia, né, de primeiro preservar, depois conservar, e a restauração fica como a intervenção, assim, a última que a gente vai fazer, né, não é a nossa primeira escolha, e se você faz todo um trabalho antes de preservação, é exatamente a ideia é que não seja necessário chegar ao ponto da restauração, né. Então, aqui, só para resumir essa parte, né, a gente vai ter a preservação, que evita a degradação. Depois da preservação, a gente parte para a conservação, e aí a conservação preventiva também, né, são dois conceitos que a gente vai ver. Ela vai deter a degradação, então é uma degradação ainda inicial, ainda não, que não comprometeu tão gravemente a obra, né, o documento. A gente vai deter, a gente vai procurar estabilizar, e aí são procedimentos que não são tão invasivos, né, a gente vai ver que basicamente a higienização, o acondicionamento, o monitoramento ambiental, né, todas essas são ações de conservação que são bastante eficazes. E se nada disso deu certo, né, a gente já tem um material com problema, já danificado, já com um estado de preservação, né, que já tem um comprometimento estrutural, e aí, então, a gente vai partir para a restauração, que vai ser para reparar essa degradação que já existe, tá? Bom, e aí eu vou finalizar essa primeira parte para abrir para as perguntas de vocês. Eu sempre gosto de finalizar mostrando essa pintura, né? Que não basta a gente ter a boa vontade, né? A gente sabe que a pessoa que fez esse restauro, ela tinha boa vontade, mas a gente precisa de estudo, a gente precisa de técnica, a gente precisa conhecer a técnica da obra, a gente precisa realmente de qualificação, de procurar se cercar de todo o aparato técnico e teórico possível antes de qualquer intervenção, para que não aconteça esse tipo de restauro, né, gente? Então, essa primeira parte eu vou parar aqui para poder abrir para algumas perguntas de vocês antes da gente passar para a segunda parte, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, Gabriela, já tem alguma pergunta? Sim, já selecionamos algumas. Queria agradecer a todo mundo que mandou, mas infelizmente, como o nosso tempo é reduzido, não vai ter como a Andréia responder todas para a gente, mas algumas bem pertinentes e que até englobam outras a gente decidiu colocar. A Ana Soares perguntou: no Brasil, para além da ação do tempo de pragas de catástrofes, há desprezo pelos acervos arquivísticos. Na esfera pública e no setor privado, é comum gestores abandonarem ou destruir em acervos importantes. Como lidar com esse desafio? Sim, esse é um problema que a gente tem, bastante grave, e vou te dizer que não é só no Brasil, tá? A questão de não pensar o acervo arquivístico como um bem cultural, né? Como se ele não fizesse parte dessa ideia de bem cultural e de patrimônio cultural,
que é um grande erro, né? Muito disso parte também do desconhecimento mesmo, falta, para além da política de preservação, que ela ainda é muito incipiente, falta também educação patrimonial. Muitas vezes, a gente vê estudantes saindo da universidade e ainda não tendo, eu estou falando aqui estudantes saindo da universidade porque a prática nossa, assim, a gente lida muito com os estudantes de história, então acaba que eu meio que tudo, assim, eu uso como referência. Mas a gente encontra muitos estudantes que, por incrível que pareça, ainda não tiveram o conteúdo não abrange essa educação patrimonial, e em várias graduações, sendo que isso é um assunto que deveria fazer parte na minha opinião, deveria fazer parte de todas, né? Porque em algum momento eles vão trabalhar com alguma coisa que faz parte do patrimônio, né? Então, falta muito essa educação, né? E à medida que eu acho que as pessoas passam a ter uma relação de pertencimento com aquele patrimônio, que elas têm conseguem ver a importância do patrimônio para elas, para a preservação daquela cultura local, daquela memória coletiva ali local, elas passam a cobrar essa preservação, né? Então, você vê, é uma coisa que retroalimenta, na medida que a pessoa tem educação, ela passa a cobrar mais, né? Então, eu acho que, por exemplo, minicursos como esse aqui, que tem um alcance extremamente abrangente, ainda que sejam muito iniciais, eles já começam a introduzir essa ideia da preservação e da importância da educação em preservação patrimonial, né? Então, acho que, assim, é difícil, a gente luta mesmo, a gente mata um leão por dia, mas a gente precisa também fazer alguns movimentos de replicação de conhecimento, né? A gente também precisa fazer isso. Trabalhar, por exemplo, lá no arquivo a gente trabalha com estudantes fazendo estágio, a gente tem projetos, bolsas, tudo isso para chamar as pessoas e tentar replicar um pouco do nosso conhecimento, né? Mas, com certeza, Ana, é difícil, tá? Uma outra questão que também aborda toda essa questão de educação é a do Diógenes, que ele pergunta assim: como posso proceder com a abordagem da conservação de documentos desde as séries iniciais da educação básica para já estar criando essa reflexão de defesa do patrimônio nos estudantes? Eu acho que isso tem muito a ver com a primeira, né? Engraçado que na primeira turma também teve uma questão bastante parecida com assim, essa preocupação em como trabalhar isso nas questões na educação básica. Eu volto a dizer, eu acho que você trabalhando naquela comunidade, você precisa fazer com que eles percebam o patrimônio que eles têm ali, né? Eles precisam conhecer o patrimônio ao qual que pertence a eles, né? E fazer com que eles vejam a importância disso, né? Então, são ações simples. Então, assim, ele precisa conhecer a história local, quais são os monumentos locais, o que existe ali que faça parte da construção histórica, da memória coletiva ali local. A partir disso, você começa a fazer com que as pessoas, os alunos, eles comecem a enxergar a participação deles também nesse patrimônio, né? E daí, isso também a partir do momento que se estabelece essa relação de pertencimento, de afetividade, de memória, isso passa a fazer com que eles se interessem mais por aquilo ali, por esse patrimônio, e aí a preservação vai ser já o segundo passo, né, disso. Lógico, existem alguns materiais didáticos que a gente pode usar, existe algumas cartilhas, algumas coisas que eu vou deixar na bibliografia, porque como eu vi que muita gente
tá com essa questão, eu vou deixar algum material, tá? Mas com certeza chamando a atenção, começando a chamar a atenção para as situações locais e depois replicando para ampliando, né, esse entendimento. A Maria Santiago também tem outra dúvida. Como identificar intervenções anteriores nos acervos de papel e identificar os tipos de intervenções? Bom, Maria, na verdade, assim, a gente consegue identificar praticamente tudo, assim. É muito difícil uma intervenção, e aí a gente já parte até para a questão de quando é uma intervenção que a pessoa tenta não deixar nenhum rastro, né? Aí já seria até uma falsificação, já tem outras questões, né, de ordem mais ética mesmo. Existem testes que a gente pode fazer, mas é uma questão mesmo, praticamente visual, assim, é muito difícil a gente não ver essa intervenção, tá? E a prática, né? Quanto mais você trabalha com isso, mais você vai estudando, mais você vai vendo essas intervenções que vão sendo feitas ao longo do tempo. Em papel, a questão de documento, ela fica bastante clara, assim, na medida que, para a gente, o documento em papel, o papel é o suporte. O documento arquivístico nos interessa muito a informação que tem ali. Então, quando você tem qualquer intervenção no suporte, ele fica até bastante claro, assim, a gente consegue perceber. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, e no quarto bloco também, que é a parte de procedimento, aí sim tem algumas coisas que vão ficar mais claras, aí você vai ver mesmo esse tipo, quando eu estou falando assim, que é bem visual, aí você vai ver. Mas, com certeza, existem alguns testes que você pode fazer, e é a prática mesmo, é conhecer o acervo, é conhecer o material, ele deveria, as intervenções, elas deveriam estar documentadas, né? Muitas vezes a gente sabe que não, mas elas deveriam. Então, são algumas pistas, né, que a gente pode pegar, né? A documentação, a prática, e existem alguns testes, sim, tá? Joia, com essa resposta, então, a gente finaliza o nosso primeiro bloco. Pode ir mandando, o nosso chat está bombando. Que E bom. pode mandar, tá lendo, e estamos selecionando algumas perguntas ainda para o nosso segundo bloco. Mas Tá pode ótimo. dar continuidade, Andréia, a gente está anotando tudinho aqui. Tá, joia. Vou passar, então. Bom, então, eu tinha finalizado aqui com essa imagem bastante emblemática, né? E aí, agora, a gente já vai começar a ver um pouquinho de documento de arquivo, né? A gente sabe que o documento de arquivo, ele não é só papel, né? A gente vai ter documentos textuais e não textuais, mas também a gente vai ter fotografias, filmes, microfilmes, negativos, discos, fitas magnéticas, enfim. A gente tem uma infinidade de documentos que vão fazer parte desses acervos arquivísticos que a gente vai ter, né? E aí, aqui eu trouxe uma definição, só para a gente entender um pouquinho do que são esses documentos de arquivo, né? A lei, né, 8.159, de 91, ela vai definir que os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Tá? Então, aí a gente tem muito amplo, né? Pode ter vários suportes, né?
esse documento de arquivo, ele vai ter algumas características, tá? Aqui eu não vou entrar tanto nessa parte, porque aí já seria uma parte mais relacionada à arquivologia, tá? Mas o que a gente precisa ter bastante atenção é quanto a essa característica da autenticidade, né? Porque é ela que vai... o documento de arquivo, ele tem uma característica que ele serve como prova, né, de alguma ação que tenha ocorrido. E ele tem que ter uma informação no estado tal que seja comprove aquela ali. A autenticidade, ela é exatamente essa característica. Ele não pode ser modificado de forma a alterar essa autenticidade dele. Então, muitas vezes, a gente quer até fazer alguma intervenção mais específica em um documento, não é possível, porque você vai alterar essa autenticidade. Como que seria isso? Por exemplo, eu tenho uma folha de papel que perdeu uma parte do suporte, então ela está com um buraco. Eu fiz o preenchimento, ficou lindo, eu sei exatamente o que estava escrito ali em cima, mas eu não posso simplesmente pegar uma caneta e reproduzir isso ali, naquele documento. Eu posso até fazer um adendo, colocar em anexo, isso eu posso até fazer. Mas reescrever o original ali eu não posso. Isso é uma alteração da autenticidade desse documento, tá? E aí aqui já começa o show de horror, a gente vai ver eu coloquei aqui algumas situações, né? O problema dos metais, né, que oxidam e aí causam esses danos, né? Aqui no meio, uma perda mesmo do suporte, e aqui no canto, já uma perda de suporte com preenchimento, que deu uma reação no papel, por isso essa mancha mais escura, tá? O próprio procedimento de preenchimento, ele deu esse problema, tá? Essa reação. Mas para vocês verem o nível de profundidade de problemas que a gente tem no papel e como que isso é importante quando se trata de documentos arquivísticos, porque se você perde a informação, você perde a principal, né, a ideia principal daquele documento, né, que é a informação que ele contém, né? Então, a gente precisa, no caso de documento arquivístico, a gente precisa pensar a preservação dele já pensando na temporalidade, né? A gente tem documentos de arquivo que são permanentes, eles já nascem permanentes, independente do período que eles vão ainda ser manipulados e vão estar na fase corrente, né? Ele vai ser permanente. Então, quais os cuidados, né, de conservação preventiva que a gente vai ter ao longo da vida desse documento até ele ir para o arquivo permanente, né? Porque muitas vezes ele vai chegar no arquivo permanente já no estado de deterioração tal que não vai ser possível mais recuperar a informação ali. Então, dentro dessa questão da preservação de acervos arquivísticos, a gente precisa pensar nessa conservação preventiva do documento ao longo da vida dele, tá? Aqui eu trouxe bem rapidinho o CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, onde a gente vai encontrar várias recomendações de preservação, e aí não só em suporte papel, a gente vai ter muita coisa para documentos digitais, digitalizados, então, assim, é bem rico, eles têm bastante informação, muitas diretrizes, muitas recomendações que a gente pode acessar, tá? E aqui só para a gente reafirmando, né, a questão do problema da autenticidade, que a gente não pode perder isso de vista na questão de preservação de documentos arquivísticos, tá? A legibilidade tem a ver com você poder ler aquela informação, né, você saber, você ter
ter o acesso àquele conteúdo da forma integral, né? Você conseguir ler, você conseguir saber o que tem ali naquele documento, né? E aí, finalizando mesmo aqui o primeiro bloco, para a gente passar já para o segundo, os princípios da conservação e restauração. Aqui a gente sempre, e isso aqui na parte que a gente vai ver os procedimentos, vai ficar bastante claro, assim, os princípios da legibilidade, reversibilidade e estabilidade. Então, tudo que você vai usar, todo procedimento, todo material que você vai usar nos procedimentos de conservação e restauração, eles precisam seguir esses princípios, né? Todos os materiais e produtos usados nos procedimentos de conservação e restauração deverão ser livres de quaisquer impurezas, quimicamente estáveis, resistentes, duráveis, neutros e inertes, sempre escolhidos e usados respeitando o objeto tratado, suas características e necessidades, interferindo o mínimo possível na leitura da informação nele contida. Ou seja, vocês vão usar materiais com qualidade, que sejam inócuos, que sejam estáveis, que não reajam com o seu documento, com o seu objeto, que sejam estáveis, que tenham longevidade, mas que possam ser reversíveis. Se em algum momento você precisar retirar, ele tem que ser reversível, né? Então, os procedimentos e os materiais, eles seguem esses princípios da conservação e restauração, tá? E aí, a gente chega nos agentes de perdas e danos, tá? Que já é o segundo bloco. A gente vai ver aqui os principais agentes e o que eles causam no documento. E aí aqui, embora a gente também, mais uma vez eu volto a falar, a gente vai ver alguns agentes de perdas e danos que podem atuar em qualquer acervo, mas os exemplos que eu vou trazer aqui são todos, aí sim, já pensando no acervo arquivístico com suporte papel, tá? Bom, os agentes de perdas e danos, a gente vai ver, eles podem ser internos e externos, tá? E aí aqui a gente vai ver esses agentes e os danos mais frequentes. Aqui, só para vocês já irem habituando, uma folha de papel, coitada, completamente, né, deteriorada, com perda de suporte, perda de informação, rasgo, dobra, amassado, oxidação, sujidade, tudo, tá? Os principais agentes que a gente vai ter, de um modo geral, a gente vai ter os fatores extrínsecos e intrínsecos, que vão alterar a estabilidade física ou química, ou física e química, tá? Porque a gente vai ver vários fatores interagindo em conjunto, muitas vezes, tá? Eles vão agir sobre o objeto, comprometendo sua integridade, levando a perdas e danos, tá? No caso de documentos, o pior dano que a gente pode encontrar realmente é a perda de informação. Perdeu a informação, né, você perdeu assim, a razão daquele documento, né? Como fatores extrínsecos, a gente tem, eles independem do suporte de que é feito o documento e provém de fatores externos, né? Então, o que a gente vai ter como fatores extrínsecos? A gente vai ter a luz, a radiação, a umidade relativa, a temperatura, ou seja, a gente tem agentes ambientais, né? Ataques biológicos, e aí a gente tem insetos, fungos, roedores, bactérias, enfim, é uma infinidade. E a gente tem presença de poluentes e contaminantes, que aí é o ar, né, a qualidade do ar, poluição externa, muitas vezes ao prédio, que a gente tem a guarda do documento, né? E talvez, e aí eu acho que realmente o pior deles é o manuseio inadequado, né? São as práticas inadequadas de conservação, e depois, no final, os desastres naturais, não só naturais, né, porque também, às vezes, tem alguns que são por falhas técnicas, falhas humanas, né,
a gente vai ter os fatores intrínsecos, que são aqueles que estão intimamente relacionados à estrutura, aí sim, do suporte. No caso aqui, a celulose, né? A gente vai ter os piores fatores, né? A acidez e a oxidação. A gente também tem um outro fator que aqui a gente vai ver acontecer bastante, que são o efeito das tintas, no caso, as tintas metalográficas. E só assim, passando bem rapidamente, assim, a gente vai ver, por exemplo, em documentos digitais, a obsolescência dos hardwares, dos softwares, que também isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, tá? Mas que, infelizmente, não vai dar para a gente ver aqui, mas é só para vocês que trabalham com acervo, ter sempre isso em mente, tá? Não perder isso de vista, tá? E aí, agora, a gente vai ver um por um desses agentes, e aí a gente vai falando alguns detalhes deles, tá? É muito importante que vocês conheçam o acervo de vocês, sempre. Na medida em que você conhece, você sabe que o seu acervo basicamente é papel, então você sabe da necessidade do papel, como que ele reage a determinadas condições, você conhece o local de guarda desse acervo, então você também sabe quais são os agentes que atuam nesse local. Isso é muito importante, vocês sempre conhecerem bem, porque a partir disso é que vocês vão planejar as ações de conservação e o material que vocês vão precisar, todo o procedimento vocês vão montar a partir desse conhecimento, tá? Conhecer bem o material que vocês têm, tá? Como que eles reagem, como que os fatores intrínsecos e extrínsecos estão atuando nesse material, tá? É muito importante que vocês conheçam isso. E aí aqui a gente já começa com algum show de horror, que eu digo, né? Porque é muito triste você ver você pegar um documento nessas condições, tá? Felizmente, quase nenhuma aí é lá do arquivo onde eu trabalho. Isso aí foram documentos que eu trabalhei em outros locais, mas no arquivo mesmo, eles têm uma qualidade bastante boa, assim, até. Tá? Aqui eu coloquei os principais problemas que a gente encontra no acervo em papel, tá? Você vai encontrar sujidade, e aí muita poeira, né, e alguns objetos, algumas coisas que são lá, né, são esquecidas dentro do documento. A gente tem a poeira, a gordura, né, manchas de gordura, são muito comuns, manchas variadas, e aí são infinitas, ferrugem, oxidação, cola, deformação, rasgo, rupturas, amarelecimento, descoloração, biodeterioração, fóxen, fungos, insetos e roedores, acidez, desidratação, ressecamento e umidade. Ou seja, são muitos os problemas que a gente pode encontrar em decorrência daqueles agentes de deterioração intrínsecos e extrínsecos. Tá? A atuação deles vai resultar em vários tipos de dano. Aqui eu listei alguns, mas com certeza vocês podem encontrar outros. Tá? Aqui eu trouxe 4 exemplos, né? Esse primeiro que vocês podem ver é um inseto, tá? Que eu não soube identificar que inseto é. Parece uma aranha, e no caso seria um aracnídeo, né? Mas enfim. Ele foi prensado ali entre as folhas, ele ficou, quando eu peguei esse documento, já estava completamente seco ali dentro, eu retirei, mas o fato dele ter ficado ali muito tempo resultou numa mancha no papel, né? Aí foi a degradação biológica mesmo desse elemento, né? Provocou uma mancha que não foi possível retirar do papel só com a simples limpeza, né? A simples higienização. Né? Isso entranhou no suporte. Né?
Ao lado, a gente já vai ver um documento que, muito provavelmente, ele sofreu ele molhou, né? Ele sofreu um dano por umidade mesmo, excesso de umidade. A gente vai ver a mancha, né? No meio, a gente está vendo o ataque de fungo, e aí, muito em decorrência desse excesso de umidade, esse fungo proliferou com mais facilidade. O excesso de umidade provocou também essa deformação, né, essa ondulação da folha, provocou um esmaecimento da tinta, né, ela deu descoloriu a tinta. Então, vocês vejam, a umidade, ela tem uma atuação muito maléfica, assim, ela realmente é muito invasiva no papel, e ela provoca um dano muito grande. Tá? Aqui embaixo, no diário, a gente vai ver um rasgo, né, na folha, um rasgo que estava na folha inteira. A gente vai ver algum ataque também biológico, né, tem várias partes desse suporte que estão buracos mesmo, por conta de ataque biológico. E aqui, abaixo aqui, a gente vai ver, esse é um livro de cartório de 1930, ou seja, ele nem é tão antigo assim, né, mas por conta do manuseio, né, ele era muito manipulado e mal acondicionado, mal cuidado, ele foi se deteriorando de uma forma, assim, incrível. E muitas vezes, e aí eu tenho essa folha aí que está com uma intervenção anterior feita com fita adesiva a fita adesiva não específica para restauro, né? Ou seja, não deveria ter sido feita com essa fita, né? Mas a gente vai encontrar isso muito, 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 muito. É uma cola que ela entranha, né, no papel, e para sair aí realmente só com procedimento químico, e muitas vezes nem com procedimento químico ela vai sair. Ou seja, então é bem complicado. Por favor, não usem essas fitas adesivas nunca. Usem as apropriadas, lógico. Tá? Aqui são 2 exemplos. Isso aqui é o Foxing, que são essas manchas. A gente encontra bastante também, tá? Essa mancha é um exemplo de conjunção de fatores, né? A gente vai ter aqui vários fatores agindo. A umidade, mais uma vez, né, um excesso de umidade. A gente tem um ataque de fungo e a gente tem a própria estrutura do suporte, né? Existem, aí essas manchas, elas aparecem, lógico, pode ser pelos 3 juntos, mas que é na maioria, mas nem sempre são os 3, tá? Pode ser, por exemplo, a umidade, o papel, enfim. Mas alguns estudos apontam que seja uma conjunção desses 3. Umidade, a estrutura mesmo, intrínseca do papel e o fundo, tá? A gente encontra muito, praticamente a gente não consegue tirar, né, porque aqui eu trouxe 2 exemplos que você não tem informação, mas muitas vezes o papel está todo escrito, então você não tem como fazer procedimentos químicos, né, de clareamento dessas manchas, por conta da tinta que não resiste. Aqui, a gente começa a ver também alguns problemas, né, muito relacionados a manuseio inadequado, tá? O primeiro deles, a gente já viu um anterior, mas o uso de objetos metálicos, aqui no caso eram grampos e bailarinas, que por algum momento, em algum momento, né, esse documento ficou muito provavelmente um excesso de umidade, que leva a essa oxidação acelera, né, essa oxidação desse material metálico e provoca esse tipo de dano. Com essa mancha, ele vai
a ação dele vai corroendo mesmo o papel, e você tem muita perda de suporte por isso, tá? Do lado, o acondicionamento inadequado, né? Você vê que tem pouco documento para uma caixa muito grande, então o que acontece? Esse documento ele começa a se deformar com o passar do tempo. Então, isso é uma coisa super simples de ser feita, né? Atenção ao acondicionamento, para que você não deixe o seu documento com essa folga e com essa possibilidade de deformação. Aí ele se dobra, né, ali dentro. A gente também vai ter aqui um livro com a lombada completamente arrancada. É muito comum, né? A gente tem documentos encadernados que, pelo manuseio, pelo passar do tempo, o excesso de manuseio errado, a lombada, ela realmente arranca toda, né? Muitas vezes a gente não consegue refazer, né? A gente tem também aqui um outro exemplo, não sei se o cursor aqui passando, o uso de um clipe, que, na verdade, tudo bem, ele não é metálico, mas ele é plástico, mas ele tem um tamanho inadequado para esse documento. Ele está causando aqui por ele ser muito grosso, ele está causando uma deformidade nessa folha, que com o passar do tempo pode gerar um rompimento ali, né? Pode gerar um rasgo. Ao mesmo tempo, aqui, a gente já tem um outro rasgo aqui bem ali na dobra, né, da capa do livro. Aqui, como eu disse para vocês, a gente acha objetos dentro dos documentos, e não a gente acha, já achamos biscoito, já achamos, são várias coisas, né? Caneta, lápis inteiro, agulha, você acha de tudo. Aqui eu trouxe um exemplo que alguém fez uma marcação aqui desse documento utilizando um palito de fósforo, que na hora que a gente retirou, né, a acidez da madeira do palito, com certeza já tinha feito uma marca nesse documento. A gente também tem aqui um livro um encadernado que perdeu as costuras, né? E aí um livro, esse aqui especificamente, ele é um livro muito grande, ele é pesado, então tem que ter um cuidado no manuseio dele, e essa falta de cuidado fez com que o abrir e fechar constante, né, o peso do livro foi rompendo as costuras. E por último, aqui embaixo, a gente vai ver essa figura aqui mais vezes, a quantidade de grampo e clips que a gente acha nos documentos, completamente desnecessário. Aqui é um exemplo onde tem, se não me engano, nesse documento foram retirados 60 grampos. Completamente desnecessários, eles foram causando vários, aqui eles ainda não tinham oxidado, então, assim, ele não chegou a dar aquele dano que a gente vê aqui nessa primeira figura. Mas o excesso de furos que foi feito foi fragilizando o documento, o suporte. Então, tem uma parte desse suporte acabou rompendo pelo excesso de grão, tá? Aqui eu trouxe 3 exemplos de guarda, né, completamente indevida, né, a gente tem um local que, por exemplo, o forro caiu, então esse documento foi molhando, foi caindo chuva, umidade, junto com pássaro que entrava, insetos, enfim. Não são o mesmo local, tá? São locais diferentes, mas para a gente ver que acontece muito mais do que a gente imagina, né? Isso aí, infelizmente, leva a perdas irreparáveis, né? Quando você encontra acervos nessas condições, muitas vezes parte dele realmente já está perdida e não tem como reaver, tá? Infelizmente, né? Então, o que a gente deveria, né, à medida que a gente está trabalhando em locais
onde tem acervos arquivísticos, enfim, uma das coisas que a gente vai fazer sempre é esse monitoramento ambiental, verificar as condições do local de guarda, tentar tirar desse local que não tem essa condição, tomar providências para que não aconteça e não chegue a ficar desse jeito, né? Infelizmente. Aqui, mais alguns danos, né? Aqui, esse livro, aqui foi um ataque por rato, tá? Ele roeu. Aqui eu só peguei uma folha, mas na verdade ele roeu o livro inteiro, então ele danificou todas as folhas do livro, tá? Esse outro maior aqui é um ataque por cupim, e os ataques de cupim aqui no Brasil, como a gente tem esse clima tropical, né, e é muito comum, tá? A gente vai encontrar muito esse ataque por cupim, e é muito devastador, assim, ele quando a gente, se você não tem se você não faz vistorias periódicas, e você dá o azar de ter um ataque desse, quando você vê, ele muitas vezes já consumiu o documento inteiro, tá? Realmente ele é bem devastador. Aqui, mais uma vez, e aí outro documento, a gente vai ver o ataque por fungo, né? Também excesso de umidade. Nesse caso aqui, a umidade, ela atingiu várias páginas desse documento, é um documento encadernado, e o que aconteceu? As folhas colaram e acabaram, quando foi abrir, já tinha perda de suporte mesmo, porque uma colou na outra e quando foi abrir, elas arrancaram mesmo, assim, elas se desfizeram, tá? Muita sujidade, também ataque biológico, a gente vê nesse documento. E aqui, eu não sei se vai ficar, eu deveria ter feito uma marca para vocês verem, mas aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, a gente vê, inclusive, uma larva de um inseto que estava aqui. Aqui, mais uma vez, a gente tem, desse lado aqui, a gente tem uma série de revistas em papel couché, que é bastante complicado a conservação, restauro dele, né? Porque ele sofre muito quando ele molha. Nesse caso aqui, pelo processo de fabricação, pela característica dele, ele é um papel que, quando molha, ele sofre bastante. E aí, nesse caso aqui, era uma série de revistas em papel couché, elas ficaram molhadas por um tempo, e o que aconteceu? Elas colaram, e aí vira mesmo um bloco só. Na hora que você foram manipular, né? Na verdade, quando eu vi esse material, ele já estava nesse estado aqui, mas a pessoa que pegou tentou descolar, só que aí já rasgou tudo, né? E aqui do lado, mais uma vez, a gente vai ver também, é muito comum, por isso que está se repetindo, né? Mas essa conjunção de fatores, né? Aqui a gente tem ataque por cupins, né? Aqui a gente vê umidade, fungo, e aí a gente vai ver as manchas, né? A fragilidade do suporte, porque ele perde, né, a umidade, né, em excesso, ele vai perder algumas das características dele, então, que vão levar à fragilidade, e isso resulta nessa perda de suporte. Nesse caso aqui também a perda chegou até a parte da informação mesmo. Aqui a foto está só na capa, né, assim, na contracapa, mas essa perda, essa deterioração aí chegou até a informação também. Aqui, mais alguns exemplos, né? Grampos, então, as manchas grampos e clipes metálicos,
né? Aqui como que a oxidação dele, como que vai manchando, e ela migra de uma folha para outra, né? Então ela vai passando. Aqui onde ela fica, causa uma fragilidade no suporte e ele acaba se rompendo, tá? Esse outro aqui já está bem pior, né? Do que esse acima que a gente viu. Aqui, as manchas causadas por fitas adesivas inadequadas, tá? Causa aqui a cola já entranhada no suporte, né? Já perdeu a parte plástica da fita adesiva, então aqui só tem a mancha da cola, mas é uma mancha bastante difícil da gente retirar. E embaixo, mais uma vez, para ninguém esquecer, os grampos, a quantidade de grampo que a gente pega nos documentos. Aqui alguns exemplos, né, dos infames que a gente tem. Então, aqui o rato, a barata, os térmitas, né, cupins, as brocas, o peixinho, esse aqui, né, o peixinho prateado, mas que também causa bastante, é muito comum, a gente vai ver bastante nos documentos, mas eles causam bastante problema. Aqui, eu trouxe para vocês essa tabela, ela é bem interessante, mas como ela é uma tabela que é europeia, então, assim, ela contempla algumas pragas que existem lá e não aqui, e, ao mesmo tempo, algumas que a gente tem aqui não tem lá. No entanto, ela é interessante, eu acho que é válido vocês conhecerem. Eu deixei o link aqui, mas existe na Fiocruz uma cartilha de insetos bibliógrafos que é fantástica, e eu acho que é bem interessante vocês baixarem essa cartilha e ter com vocês, porque ela contempla bastante as principais pestes e pragas que a gente vai ter aqui no Brasil, de fato. Aqui a gente tem um problema o clima, né, tropical, é muito úmido, então a gente tem muito esse problema. A gente vai ter muito local de guarda próximo à vegetação, né, e então isso também aumenta um pouco a umidade. A gente vai ter barrancos, né, construção próxima a barranco, e isso também é um problema, tá? A gente vai ter bastante. E aí, aqui, mais alguns problemas. A pessoa que perguntou sobre as intervenções anteriores, como que a gente faz. Esse livro aqui, por exemplo, ele sofreu uma intervenção anterior que não deu muito certo, mas é bastante visível, assim, a gente vê, né, o remendo, o tipo de cola, a gente acaba vendo o efeito, né, principalmente quando ela dá errado. Aqui, mais uma vez, também a mancha causada por fita adesiva inadequada e os grampos, né. Esses danos que a gente viu aqui até agora, né, a gente sabe, eu falei anteriormente, que os fatores intrínsecos e extrínsecos, eles agem no suporte, né, na celulose, principalmente, né, e os principais danos que a gente vai ter mesmo, assim, né, os agentes, né, de deterioração que a gente tem, são a acidez e a oxidação que vão atuar nesse suporte, né, e causar esse rompimento da fibra de celulose. A gente vai ter, agindo, muito comum, temperatura e umidade relativa variando bruscamente, isso é bastante comum da gente encontrar, então a gente precisa pensar em ações de controle ambiental que façam com que a temperatura, a umidade relativa, a luz também, elas fiquem o mais estável possível e dentro dos padrões que sejam mais favoráveis ao tipo de papel que a gente tem, né? E aí, essa oxidação, ela torna o papel
quebradiço, frágil, ele se rompe no manuseio, né? Só de pegar na folha ela se rompe. Resíduos químicos do processo de fabricação do papel, eles também vão reagir com a molécula de celulose, enfraquecendo essa estrutura, né? Então, do mesmo modo, aí aqui eu vou só repetir mais um pouquinho da umidade, né, que ela provoca uma dilatação dessa fibra, ou uma contração quando resseca, né, quando tem pouca umidade, e que leva ao estresse e rompimento da fibra. A luz, ela pode provocar o clareamento ou o escurecimento do papel, e os micro-organismos, como fungos e bactérias, se aproveitam de todas as condições, tá? Umidade, luz, temperatura, e vão atacar esse papel, levando a manchas, desintegração, e aí é bastante complicado, né, de a gente fazer esse controle. Você tem que pensar em ações de controle ambiental mesmo, para não chegar a dar o problema no papel, tá? Aí aqui um detalhezinho, assim, manter a temperatura controlada, a umidade controlada, mas isso a gente vai ver na parte de procedimento mesmo. Aí eu tenho uma tabela mesmo, que eu vou passar para vocês com os suportes, quais seriam as temperaturas e umidades, a faixa de temperatura e umidade recomendável, tá, para cada um deles, e de luz também, tá? E aí a gente vai ver as questões de limpeza e higienização, tá? E aí, finalizando, antes de abrir para as perguntas, a gente vai ter um tempinho bom para pergunta, aqui alguns agentes de deterioração. Essa fonte é do ICROM, eles têm manuais, né? Esse aqui é um deles. A gente vai ver os fatores criminosos, forças físicas, a dissociação, né? Que é muitas vezes você desmembrar aquele acervo e aí você perde, né? Você não sabe para onde foi uma parte, a outra, né? Fogo, né? Hoje a gente viu mais um infeliz acidente, né? No Museu de História Natural da UFMG, pegou fogo hoje de manhã. A gente vê os problemas com água, tá? Infiltrações, enfim, poluição, luz, temperatura inadequada, umidade relativa inadequada. Então, são vários agentes, e aí os criminosos, né, que também a gente não pode perder de vista isso, questão da segurança nesse sentido. E aí, portanto, hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu vou voltar com a Gabriele para a gente ver algumas questões, algumas perguntas que vocês tenham mandado, tá bom? E aí, Joia, Gabriele? a gente recebeu várias perguntas, principalmente sobre a questão do manuseio, da conservação, preservação, armazenamento, e aí a gente juntou mais ou menos uma, e essa daqui. Além do controle da temperatura, umidade, iluminação, ataques biológicos, quais outras ações auxiliam na preservação? E vale destacar também que essa foi feita, que foi uma junção que a gente fez, que foi a pergunta do Felipe, do Eugênio, da Bruna, da Maria, da Gerlane, da Fátima, do Matheus, da Edjane, e da Cíntia. Então, muito obrigada pela pergunta e pela participação de vocês na nossa live. Então, essas questões de conservação, a gente tem que pensar num planejamento, ele é mais amplo, ele não é só o documento, né? A gente tem que pensar nos ambientes gerais, e aí no controle de temperatura, umidade, poluição, enfim, mais geral, e a gente vai pensar na preservação ali do item mesmo. E aí, no caso, a gente pode pensar no acondicionamento, a gente pode pensar no local de guarda adequado, ventilação, enfim, são vários requisitos, assim. Você pode fazer um checklist, né?
E aí, isso também aconteceu na primeira turma. Assim, a maioria das questões, na verdade, elas fazem parte da parte prática mesmo, de procedimento, que é a parte que a gente vai ver na quarta-feira, e que eu vou até deixar um tempo maior de pergunta, porque eu já vi que vão aparecer muito mais perguntas. Não existe uma fórmula pronta para que eu possa falar para vocês, assim, faça isso, isso e isso, que você vai ter resultado. Não, o que a gente faz é passar para vocês várias ações e procedimentos que podem ser feitos, mas que primeiro vocês precisam entender qual que é o acervo de vocês, e o que dessas indicações que a gente passa, o que vocês vão poder usar ali. Porque, às vezes, algumas coisas que eu vou dizer para vocês aqui, vocês não vão conseguir usar. Vocês não vão poder usar. O acervo de vocês, a característica deles não permite que você use determinados procedimentos, por exemplo. Ele tem situações específicas que exigem que você tenha outro tipo de procedimento. Então, assim, você tem que, primeiro, conhecer muito o seu acervo, as especificidades dele, as necessidades dele, a sua realidade ali naquele ambiente de trabalho, né? Você tem que saber até que ponto você vai poder fazer um planejamento, até que ponto você vai conseguir realizar e manter aquele planejamento. Porque muitas vezes você consegue até realizar, mas e a manutenção, né? Você coloca ali um sistema de regulação da umidade de última geração, que foi caríssimo e que exige uma manutenção cara, e daí a pouco, ali onde você trabalha, teve um corte de verbas e então cortaram aquela ação que você fez. Isso provoca uma reação no seu acervo que é até pior do que a anterior, por exemplo, né? Pode provocar. Então, assim, sempre avaliar muito conhecer o seu acervo, avaliar as necessidades, avaliar a sua realidade e adequar aquilo que você pode fazer para o seu acervo. Existe muita coisa simples, muita coisa que dá para fazer, que não é tão complicado e que tem um efeito bastante bom, né? Aí, no caso, a gente está pensando em preservação e conservação. A gente não está chegando nem na restauro, não, porque o restauro aí já exige procedimentos mais, eu não diria complicados, mas um pouco mais elaborados, né? Então, assim, realmente pensar, conhecer o acervo, ver as possibilidades e ver a realidade. A partir daí, você consegue montar um passo a passo bastante eficaz. Uma coisa que a gente vai ver no final, na quarta-feira, é como se fosse um checklist do que a gente poderia fazer, né? Então, eu só vou adiantar um pouquinho aqui, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, porque na quarta-feira é o que a gente vai ver passo a passo. Mas você pode elaborar um plano de emergência, já prevendo, né, conhecendo o seu entorno, conhecendo o seu prédio, conhecendo prováveis causas de problemas que você tenha, você já pode elaborar esse plano de emergência, já prevendo algumas coisas que podem acontecer, que realmente acontecem, né? O diagnóstico, né, que é você conhecer o seu acervo e o entorno, o seu local, e daí você, a partir desse conhecimento, você consegue pensar em ações e procedimentos possíveis para aquele local. O monitoramento ambiental, que é fundamental, né? Ele vai te dar com ele que você vai perceber o ataque de praga, você percebe alguns problemas que estão ainda no início, com esse monitoramento periódico, tá? E a vistoria também, vistoria no entorno, você vê, por exemplo, mato crescendo que poderia atrair insetos, então você tem que pedir, fazer a limpeza periódica, por exemplo, treinamento dos funcionários. Então, assim, são vários passos que a gente vai ver, que aí vocês podem ir adaptando isso à realidade de cada um, tá? E aí dá para
dá para fazer um trabalho de conservação bastante eficaz. Tá? Agora, o questionamento da Sônia, ela falou, sabemos que no Brasil, diariamente documentos e outros materiais são descartados sem a devida observância do seu valor histórico e arquivístico. Embora desde o século XIX tenha sido elaborada leis e discussões acerca da discussão, sabemos que não se efetivam enquanto cuidado e preservação. Gostaria que comentasse sobre a relação entre preservação, conservação e política de descarte no Brasil. Então, aí a gente já parte também um pouquinho para a questão da arquivologia, né? A gente sabe que existem as tabelas de temporalidade, e aí, depois que o documento ele passa por todas as etapas dele de vida, se ele não é permanente, ele pode ser descartado. Não quer dizer que ele vai ser descartado simplesmente só porque ele pode ser. Existe uma avaliação, existe uma comissão que vai avaliar isso. As tabelas para descarte, antes de ser descartado, elas são mandadas para o Arquivo Nacional, por exemplo. Então, assim, não deveria acontecer esse descarte sumário e sem nenhum cuidado. Não deveria. A gente sabe que existe e acaba acontecendo. Muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, né, do gestor, de quem está trabalhando com aquela documentação. Muitas vezes a gente sabe também que pode ser eu não queria dizer uma queima de arquivo, mas muitas vezes a gente também sabe que existe isso, então alguns documentos são sumidos, né? São descartados. Mas, enfim, o que a gente tem que procurar a gente que trabalha nos locais públicos, que geram documentos, né? A gente tem que procurar estabelecer essas rotinas de gestão do documento, de forma que ele não seja descartado indiscriminadamente, ele passe por todas essas fases e seja que isso no final permita que seja avaliado. Se é um documento que é permanente, então ele já é permanente, ele não vai ser descartado. Se é um documento que não é permanente, mas ele tem um interesse histórico, ele tem um valor, ele pode permanecer no acervo tranquilamente, não precisa ser descartado. Essa questão da inobservância das legislações, da recomendação, isso aí também parte da gente ser vigilante e da gente cobrar isso também, né? Parte do conhecimento de quem trabalha, da educação patrimonial, né, dessas pessoas, do cumprimento da legislação e da participação mesmo das pessoas em cobrar isso dos órgãos, né, que não seja descartado de forma indiscriminada, né. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas é mais ou menos isso, assim, eu acho que é educação, saber trabalhar com a documentação e a gente saber cobrar isso também, né. Agora a gente pode ir na pergunta da Jaqueline, que ela fala, professora, eu gostaria que você comentasse sobre a ética na pesquisa, trabalho com a documentação. Ética na pesquisa com a documentação, quando eu falei aqui lá no início, que era muito importante que a gente fizesse a pesquisa e a documentação de todo o procedimento, é um pouquinho diferente do que eu acho que ela está perguntando aqui. Eu falei assim, de a gente pesquisar tudo sobre aquele documento, desde a origem dele, a gente tentar refazer toda a trajetória desse documento. Se ele já passou os locais que ele passou, as condições a que ele foi submetido, se ele teve algum procedimento anterior,
se ele já foi, por exemplo, reproduzido, se ele, enfim, reconstituir ao máximo possível a trajetória desse documento, o tipo de papel que ele tem, o tipo de tinta, tudo isso serve de subsídio para te embasar na escolha das ações que você vai praticar naquele documento, todo procedimento seu de conservação e restauro. Então, quando eu disse pesquisa e documentação, era nesse sentido. Eu não sei, talvez eu também esteja enganada, né? Mas a questão de, você está falando aqui, de pesquisa e trabalho com a documentação, talvez seja no caso de manipulação, eu realmente, assim, eu não entendi exatamente o que você está querendo, Jaqueline. Se você puder me mandar outra, de novo, um pouco mais específico, o que você quer realmente, assim, que aí eu tento te responder melhor, tá bom? Vamos, então, para a última pergunta. Aí a gente pode, depois, se a Jaqueline quiser se explicar melhor, a gente pode responder ela na quarta. Então, é isso que eu vou falar para vocês. Assim, eu vou ler todas as perguntas que vocês mandaram hoje e eu vou tentar adequar a matéria de quarta-feira para responder o máximo possível. E as que eu não conseguir responder, eu vou tentar responder no material que vai ser entregue para vocês. Tá? Então, assim, pode mandar mesmo, manda tudo. E aí, Jaqueline, se eu não te respondi, que eu acho que eu não te respondi, pode refazer a sua pergunta, assim, de um modo para ver se eu consigo te responder melhor, tá? Agora vamos para a última, só por causa do nosso tempo, porque o papo está muito gostoso. Obrigada, André. É sempre muito bom participar das lives. A Joyce, ela falou assim: sou estagiária no acervo fotográfico do MAPRO e pude perceber a escassez de materiais para realizar a conservação e restauração. O que priorizar nesses casos quando se há poucos recursos? Pois é, Joyce. A maioria das vezes a gente vai ter pouco recurso, né? Isso aí eu já vou te dizer de saída, assim. Os procedimentos que eu vou passar para vocês na quarta-feira são, assim, todos são muito simples e baratos mesmo. No caso da fotografia, mesmo que a gente faça uma higienização simples, né, ela tem a questão do acondicionamento dela é um pouquinho mais específico, né, a gente usa um material um pouco mais específico para não agredir ali a camada, né, superficial, não ter nenhum arranhão e permitir a visualização dela, né. Então, talvez o acondicionamento dela seja um pouco mais caro realmente, o material que a gente vai usar. Mas a higienização simples, ela é mais tranquila de ser feita. Então, assim, o que a gente faz é tentar escolher procedimentos mais simples, que vai ser os que eu vou passar para vocês, assim, são os que não requerem tanto material, a gente não vai usar nada químico, por exemplo, nenhum procedimento molhado, a gente vai utilizar os procedimentos de higienização e acondicionamento, e que dão uma sobrevida bastante boa ao acervo. Tem um resultado bastante bom, né? Eles são feitos periodicamente, então, assim, você tem que estar sempre observando o seu acervo, indo e voltando, né? Olhando, acompanhando, e periodicamente você vai refazer esses procedimentos, mas eles dão um resultado bom. E é isso, assim, a gente tem que ir, às vezes você tem que ir, não vou dizer inventar, mas você tem que ser bem criativo para poder conseguir fazer um trabalho a longo prazo, né? Porque realmente a gente lida, principalmente nos órgãos públicos, de modo geral, onde a gente está aqui trabalhando, a gente lida com escassez mesmo, sempre, assim, né? A gente precisa ser, assim, bem criativo às vezes. Mas tem solução, tá? A gente vai ver algumas soluções.
Bom, gente, então só lembrar mesmo que na quarta o link de acesso é o mesmo link que vocês receberam no e-mail de hoje, então não vai haver outro e-mail, vai ser esse mesmo. É só clicar que a gente vai estar aqui às 19 horas na quarta. André, você gostaria de fazer alguma consideração final antes da gente terminar, de finalizar a nossa live? Não, assim, é mesmo me desculpar por talvez ter corrido muito e ter não conseguir responder todo mundo, mas eu vou tentar, assim que vocês me mandarem o relatório, eu vou tentar responder o máximo possível, e na quarta-feira, então, a gente está aí. A quarta-feira é bem menos teoria, então, assim, vai ser uma parte mais prática, então, eu acho que eu já vou conseguir responder várias dessas questões que surgiram hoje, né? Então, assim, mas é porque a gente realmente precisa dessa fundamentação teórica para poder fazer o trabalho de quarta, tá É bom? um tema muito amplo, muito complexo e muito necessário, não é mesmo? Verdade, verdade. E, gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Andréia, principalmente. A gente se vê na quarta para o nosso segundo e último dia de mini curso dessa segunda turma. Tá, joia. Boa noite a todos. Obrigada, gente.